Poucos imaginam, mas nos arquivos confidenciais do FBI há um dossiê que documenta mais de 400 mortes diretamente relacionadas a pegadinhas que fugiram completamente do controle. São casos oficialmente registrados como acidentes, mas que, na realidade, mascaram uma verdade perturbadora sobre até onde alguns estão dispostos a ir por visualizações e fama. O que você está prestes a descobrir aqui não existe em nenhum outro lugar da internet. As famílias das vítimas, por anos, travaram uma batalha incansável para manter esses detalhes longe dos olhos do público. Mas chegou a hora de alguém expor a verdade nua e crua, o preço abominável que muitos pagaram em sua busca desenfreada por conteúdo viral. Se você acredita que já viu o pior da crueldade humana disfarçada de entretenimento, prepare-se, você está enganado. Há um submundo sinistro, oculto pelas lentes das câmeras, onde a tênue linha entre diversão e homicídio se desintegra por completo. Ao longo de uma década, investigando casos arquivados de mortes ligadas ao entretenimento digital, deparei-me com histórias que me forçaram a questionar. Será que realmente conhecemos as pessoas que assistimos diariamente? Depois de saber do que algumas pessoas são capazes quando a câmera está ligada e a pressão por conteúdo original se torna uma obsessão, você nunca mais verá uma pegadinha com os mesmos olhos. Vou te mostrar 3 casos que mudaram para sempre a forma como entendo a natureza humana. O primeiro aconteceu em 2018, em uma pequena cidade do interior, onde 2 irmãos decidiram criar o canal mais extremo do país. Eles tinham apenas 16 mil inscritos, mas uma ambição desmedida que os cegou. A vítima era um amigo de infância que confiava cegamente neles. O plano parecia simples na cabeça deles, uma pegadinha com fogo que geraria milhões de visualizações. O que eles não calcularam foi que o álcool em gel que compraram possuía uma concentração bem acima do normal. Lucas, a vítima, havia concordado em participar voluntariamente. Ele sabia que seria uma pegadinha e confiava que os amigos não o machucariam. A câmera estava posicionada, o live stream havia começado e mais de 200 pessoas assistiam ao vivo quando despejaram o gel sobre suas roupas. O plano era acender o fogo e apagá-lo rapidamente, antes que qualquer dano real acontecesse. Mas o álcool em gel industrial que eles haviam conseguido queimava a uma temperatura muito superior ao comum. E quando tentaram apagar as chamas com água, o fogo se alastrou ainda mais rápido. O desespero nos gritos de Lucas e na voz dos 2 irmãos ainda ecoou em minha memória. O live stream continuou rodando por mais 4 minutos enquanto eles tentavam apagar as chamas. 236 pessoas assistiram, ao vivo, um jovem de 19 anos ser consumido pelas chamas, enquanto seus melhores amigos clamavam por desculpas para a câmera. O vídeo foi removido em menos de 1 hora. Mas não antes de ser baixado por dezenas de pessoas que depois o espalharam por fóruns obscuros da internet. Os irmãos foram condenados por homicídio culposo, mas cumpriram apenas 2 anos de prisão. Hoje, vivem com identidades diferentes em outro estado. A família de Lucas nunca conseguiu superar. A mãe dele me confidenciou, em uma entrevista, que a maior dor não foi perder o filho, mas saber que suas últimas palavras foram um apelo aos amigos para que parassem de gravar e o ajudassem. Ela ainda tem pesadelos pensando que o filho morreu acreditando que tudo não passava de uma cruel pegadinha. O segundo caso é ainda mais perturbador, porque envolve uma influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores. Amanda construiu sua carreira fazendo pegadinhas com estranhos na rua, sempre escalando os níveis de constrangimento e humilhação para manter a audiência engajada. Em 2020, em meio à pandemia, ela decidiu que precisava de algo verdadeiramente revolucionário para não perder relevância. A pegadinha era simples na teoria. Ela se aproximaria de pessoas vulneráveis na rua, fingindo ser uma assistente social, e ofereceria ajuda financeira em troca de participarem de um desafio. O desafio: entrar em uma sala escura e encontrar um envelope com dinheiro. O que as vítimas ignoravam é que a sala fora projetada como um verdadeiro labirinto psicológico, com sons aterrorizantes, luzes estroboscópicas e atores fantasiados surgindo das sombras. Mariana, uma mulher de 52 anos que perdera o emprego durante a pandemia, foi a 13ª a aceitar o desafio.
Mariana sofria de pressão alta, mas Amanda não fez qualquer pergunta sobre seu histórico médico. A equipe de produção havia criado um ambiente tão intenso que mesmo pessoas saudáveis saíam em estado de choque. Mariana durou apenas 3 minutos dentro da sala antes de desmaiar. O que se seguiu revela a frieza chocante necessária para se transformar em uma máquina de produção de conteúdo. Em vez de interromper a gravação e socorrer Mariana, Amanda continuou filmando enquanto a mulher convulsionava no chão. Durante exatos 6 minutos e 42 segundos, a equipe debatia se chamava uma ambulância ou tentava resolver a situação por conta própria, para evitar problemas legais. Nesse ínterim, Mariana sofreu um derrame que a deixou com sequelas permanentes. O vídeo nunca foi publicado, mas vazou através de um editor que se recusou a assinar o contrato de confidencialidade. Amanda conseguiu abafar o caso pagando uma quantia milionária à família de Mariana, mas perdeu todos os seus patrocinadores quando a história vazou. Hoje ela vive reclusa, mas mantém perfis nas redes sociais, onde posta sobre vida saudável e meditação, como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido. Mariana ficou com sequelas que afetam sua fala e coordenação motora. Ela precisa de cuidados constantes e nunca mais conseguiu trabalhar. Em nossa conversa, ela me disse que a pior parte não foram as sequelas físicas, mas descobrir que sua dor e seu sofrimento foram encarados como mero potencial de conteúdo por alguém em quem ela havia confiado. O terceiro caso, o mais recente e talvez o mais cruel de todos, aconteceu no ano passado e envolve um grupo de universitários que, estudando psicologia, criou um canal focado em pegadinhas extremas com forte cunho psicológico. Acreditavam poder criar conteúdo educativo ao expor reações humanas sobre estresse extremo. O plano deles era, em sua crueldade, simplesmente genial. Eles identificavam pessoas em momentos de grande dificuldade através das redes sociais, aproximavam-se oferecendo ajuda e então criavam situações elaboradas para filmá-las em sua mais completa vulnerabilidade emocional. Não era uma pegadinha, era uma experiência psicológica não consensual, transmitida para milhares de pessoas. Diego era um pai solteiro de 28 anos, que perdera a guarda do filho devido a problemas financeiros. Os universitários descobriram sua história através de posts desesperados no Facebook, onde ele suplicava por ajuda para conseguir um emprego e reaver o filho. Eles se aproximaram, fingindo pertencer a uma ONG que auxiliava pais em situações semelhantes. Durante 2 semanas, ganharam a total confiança de Diego. Ofereceram ajuda psicológica, financeira e até mesmo contatos com advogados especializados em guarda de menores. Diego acreditou ter finalmente encontrado pessoas dispostas a ajudá-lo sem querer nada em troca. Ele abriu seu coração, compartilhou seus medos mais profundos e desenvolveu uma dependência emocional real daquelas pessoas que ele pensava eram sua salvação. A pegadinha ocorreu em um dia que deveria ser especial. Eles haviam marcado um encontro supostamente para apresentar Diego a um advogado que poderia ajudá-lo gratuitamente. Em vez disso, ao chegar ao local, ele encontrou uma sala repleta de câmeras, onde atores contratados encenavam uma audiência de guarda fictícia, na qual ele perderia definitivamente o direito de ver o filho. A encenação foi tão realista que Diego acreditou em cada detalhe. Durante 45 minutos, ele implorou, chorou e teve um colapso nervoso total, convicto de que havia perdido para sempre a chance de recuperar seu filho. Os universitários filmaram cada segundo, com foco especial nos momentos de maior desespero e humilhação. Quando finalmente revelaram que tudo não passava de uma pegadinha, Diego não conseguiu processar a informação. Ele havia investido tanto emocionalmente na situação que a revelação o destroçou por completo. 3 dias depois, foi encontrado morto em seu apartamento. Deixou uma carta explicando que não conseguia mais confiar em nenhum ser humano e que preferia morrer a viver em um mundo onde sua dor era entretenimento para outros. Os universitários tentaram argumentar que Diego já estava deprimido e que não poderiam ter previsto sua reação extrema.
No entanto, investigações posteriores revelaram que eles haviam pesquisado extensivamente sobre vulnerabilidades psicológicas e sabiam exatamente quais gatilhos emocionais estavam manipulando. Eles não eram estudantes inocentes fazendo uma pegadinha, eram predadores psicológicos que usavam seu conhecimento acadêmico para torturar pessoas vulneráveis. O caso ainda está em julgamento, mas vazamentos dos autos do processo revelaram conversas entre os universitários onde discutiam friamente como maximizar o sofrimento emocional de Diego para criar um conteúdo mais impactante. Uma das mensagens afirmava textualmente que quanto mais ele sofresse, mais viral o vídeo se tornaria. Estes 3 casos representam apenas a ponta do iceberg de uma indústria que transformou o sofrimento humano em uma mercadoria digital. Cada visualização, cada curtida, cada compartilhamento alimenta uma máquina que exige combustível cada vez mais extremo para continuar operando. A pergunta que me assombra, depois de anos investigando esses casos, é simples, mas aterrorizante. Quantas pessoas você conhece seriam capazes de filmar alguém morrendo se isso garantisse fama e dinheiro? Quantos dos criadores de conteúdo que você assiste diariamente cruzariam essa linha, se tivessem certeza de que não seriam descobertos? E mais importante, até que ponto nós, como audiência, nos tornamos cúmplices desses crimes ao continuar consumindo conteúdo cada vez mais extremo? As respostas para essas perguntas estão espalhadas pelos arquivos que consegui acessar durante esta investigação. Existem mais casos, mais mortes, mais famílias destruídas por pessoas que decidiram que a vida humana vale menos que um vídeo viral. E o mais aterrorizante é que isso está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras. Alguém, em algum lugar, está planejando a próxima pegadinha extrema que pode custar uma vida. Se você chegou até aqui, precisa tomar uma decisão. Vai continuar alimentando esta máquina de sofrimento ou vai repensar o tipo de conteúdo que consome e apoia? Porque no fim das contas, cada clique nosso é um voto no tipo de mundo que estamos construindo. E com base no que descobri, não sei se gosto do mundo que estamos criando juntos. Mas há um aspecto ainda mais sombrio em toda essa história que poucos ousam discutir abertamente. Durante minha investigação, descobri que alguns desses casos não foram acidentes. Não foram pegadinhas que deram errado. Foram assassinatos deliberados, disfarçados de conteúdo para a internet, onde a vítima jamais soube que estava sendo filmada para morrer. O caso que me tira o sono aconteceu em 2022, em uma pequena cidade do interior onde todos se conhecem. Um jovem de 19 anos desapareceu em uma quinta-feira. A família registrou um boletim de ocorrência no sábado. Ao perceber que ele não havia retornado para casa, a polícia encontrou o corpo dele em uma mata fechada na segunda-feira seguinte. Oficialmente foi registrado como um acidente fatal durante a gravação de conteúdo para redes sociais. O que a investigação oficial não descobriu, mas eu consegui, através de fontes que prefiro não revelar, é que havia pelo menos 3 pessoas filmando no momento da morte. O celular da vítima estava gravando, mas também havia 2 câmeras escondidas, posicionadas estrategicamente para capturar diferentes ângulos do que estava prestes a acontecer. Isso não é preparação para a pegadinha, isso é preparação para uma execução. As mensagens que encontrei em seu telefone revelam uma conversa perturbadora dos dias anteriores ao desaparecimento. Alguém havia convencido o jovem de que ele participaria de um desafio viral que o tornaria famoso. As mensagens vinham de perfis falsos, mas a manipulação psicológica era sofisticada demais para ser trabalho amador. Quem estava por trás sabia exatamente quais gatilhos emocionais apertar para fazer aquele jovem caminhar voluntariamente para sua própria morte. O mais chocante é que o vídeo de sua morte circulou por alguns dias em grupos fechados do Telegram antes de ser completamente apagado da internet. Algumas pessoas que conseguiram assistir antes da remoção me contaram detalhes que comprovam minha teoria. A vítima claramente percebeu que algo estava errado nos momentos finais, mas já era tarde demais. Suas últimas palavras, segundo essas testemunhas, foram uma pergunta desesperada sobre onde estavam as câmeras que deveria estar vendo. Este caso me levou a descobrir uma rede muito mais ampla e organizada do que eu imaginava. Existe um mercado negro de conteúdo extremo,
onde vídeos de mortes reais são vendidos para colecionadores dispostos a pagar valores absurdos por material inédito. Quanto mais elaborada a morte, quanto mais sofrimento for capturado, maior o preço. E aqui reside o verdadeiro horror de toda essa história. Alguns criadores de conteúdo descobriram que podem monetizar a morte humana de duas formas simultâneas. Primeiro, vendendo o material bruto para colecionadores no mercado negro. Segundo, criando versões editadas e censuradas para plataformas convencionais, onde milhões de visualizações geram uma receita publicitária substancial. É o crime perfeito na era digital. Uma economia dupla alimentada por nossa sede insaciável por conteúdo cada vez mais extremo. Durante minha investigação, consegui contato com um ex-membro dessa rede que concordou em falar sobre condição de absoluto anonimato. Segundo ele, há uma hierarquia bem definida nesse submundo digital. Na base estão os executores, geralmente jovens desesperados por dinheiro, que são convencidos a filmar pegadinhas cada vez mais perigosas. No meio, os intermediários, que conectam executores a compradores e garantem que o material chegue aos canais certos. No topo, os financiadores, pessoas com recursos suficientes para bancar produções elaboradas e comprar o silêncio quando necessário. O que mais me perturbou na conversa com essa fonte foi descobrir como eles selecionam as vítimas. Não é aleatório. Há um perfil muito específico sendo caçado. Jovens entre 16 e 25 anos, preferencialmente sem família estruturada, com poucos amigos próximos, viciados em redes sociais e dispostos a fazer qualquer coisa por fama. São pessoas que dificilmente serão procuradas com urgência e que podem ser manipuladas facilmente através de promessas de sucesso viral. A seleção ocorre através de análise comportamental nas redes sociais. Algoritmos específicos identificam perfis vulneráveis, baseados em padrões de postagem, interações sociais e linguagem utilizada. Quando uma vítima potencial é identificada, os primeiros contatos sutis começam: curtidas em posts antigos, comentários de apoio, mensagens privadas oferecendo oportunidades de colaboração. É um processo lento de construção de confiança que pode levar semanas ou meses até chegar ao convite fatal. Mas talvez o mais aterrorizante seja descobrir que algumas dessas mortes acontecem ao vivo. Existem transmissões pagas em plataformas obscuras da Deep Web, onde audiências seletas pagam para assistir a execuções disfarçadas de pegadinhas em tempo real. Os espectadores podem até mesmo influenciar o que acontece através de sistemas de votação ou pagamentos adicionais. É o entretenimento snuff modernizado para a era digital, onde a distância física cria a ilusão de não cumplicidade. Um caso específico que consegui documentar parcialmente aconteceu durante uma transmissão ao vivo no final do ano passado. A vítima acreditava estar participando de um desafio onde precisaria atravessar uma ponte improvisada sobre um rio para ganhar R$1.000. O que ela não sabia é que centenas de pessoas estavam pagando para assistir à sua morte, e que a ponte havia sido sabotada propositalmente. O chat da transmissão, segundo prints que consegui obter, mostrava espectadores fazendo apostas sobre quanto tempo ela conseguiria se manter na água depois da queda. Esses casos revelam uma verdade perturbadora sobre a nossa sociedade. Não estamos mais falando apenas sobre pegadinhas que dão errado ou criadores irresponsáveis em busca de visualizações. Estamos falando sobre uma indústria da morte que usa nossas plataformas de entretenimento como fachada para crimes hediondos. E o mais assustador é que essa indústria só existe porque há demanda suficiente para sustentá-la. A pergunta que me atormentava no início dessa investigação era simples: por que pessoas normais se transformam em monstros quando uma câmera é ligada? Agora percebo que estava fazendo a pergunta errada. A verdadeira questão é muito mais sombria. Quantos dos monstros que consumimos diariamente em nossas telas já eram monstros antes das câmeras existirem? Quantos usam a desculpa do entretenimento para realizar fantasias homicidas que sempre tiveram? E quantos de nós, na audiência, preferimos acreditar na versão sanitizada da história porque a verdade é terrível demais para enfrentar? A resposta está nos arquivos que ainda não consegui publicar completamente. Existem mais mortes,
mais famílias destruídas, mais evidências de que vivemos em uma época onde assassinato se tornou entretenimento, e entretenimento se tornou commodity. E enquanto continuamos clicando, curtindo e compartilhando, estamos financiando uma máquina de horror que cresce exponencialmente a cada dia. Se você chegou até aqui, já sabe demais para fingir ignorância. Da próxima vez que assistir a uma pegadinha extrema ou a um desafio perigoso, lembre-se das histórias que acabou de ouvir. Pergunte a si mesmo se aquela pessoa na tela realmente sabia o que estava acontecendo. Porque, com base no que descobri, nem sempre a resposta é sim. Esta não é apenas uma exposição sobre crimes que aconteceram no passado. É um alerta sobre o que está acontecendo agora, enquanto você lê estas palavras. Neste exato momento, alguém está respondendo a um anúncio online prometendo dinheiro fácil para participar de uma gravação inofensiva. Alguém está assinando um contrato cheio de cláusulas que não entende completamente. Alguém está entrando em um local isolado, acreditando que vai participar de uma brincadeira e sair algumas horas depois com os bolsos cheios e uma história interessante para contar. A única forma de quebrar esse ciclo é fazer com que essa informação chegue a mais pessoas. Compartilhe este conteúdo com todos que conseguir. Não porque quero mais visualizações ou engajamento, mas porque cada pessoa que souber da verdade é uma pessoa a menos que pode cair nessas armadilhas. É uma família que não precisará chorar uma perda evitável. É um golpe fatal no modelo de negócios dessa indústria de horror. Mas, mais importante que isso, questione seu próprio consumo de entretenimento. Da próxima vez que assistir a algo onde uma pessoa está sendo colocada em perigo real para sua diversão, pergunte-se qual é a diferença entre isso e os casos que acabou de conhecer. A linha entre entretenimento aceitável e exploração letal é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. As famílias das vítimas que mencionei ainda estão lutando por justiça. Elas merecem que suas histórias sejam contadas e que as mortes de seus entes queridos tenham significado além do lucro de organizações criminosas. Se você conhece alguém envolvido na criação de conteúdo online, especialmente conteúdo que envolve riscos físicos ou psicológicos, compartilhe essas informações com eles. O conhecimento é a única arma eficaz contra predadores que se escondem atrás de câmeras e contratos.